gerações já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória. Nos conquista, salvou-me na cruz por mim morrer. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Eu gostaria de ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler somente esse escutando a sua voz. Resumir em relação a essa leitura. Vamos ver aqui, verso 10 em diante. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Aí Samuel já estava orientado, né? Como deveria responder pelo sacerdote. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor Deus, isto significaria tudo. O problema não está muito em torno do Senhor falar, porque o Senhor está falando a todos os instantes, todos os momentos. É através da voz, é através da natureza, do que se vê na rua, das imagens, dos sons, das nuvens, do crepúsculo. O Senhor está falando constantemente. O problema é em ouvir. O problema está em ouvir. É que não são todos, e nem mesmo nós podemos parar, às vezes, para ouvirmos aquilo que realmente necessitamos. Nós sabemos que o Senhor está falando. Acabamos de ouvir a tua voz. E agora, simplesmente nos resta saber se estamos ouvindo no sentido de entendermos e de praticarmos, de crermos. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos essa agucidade, dá-nos esta revelação para distinguir a tua voz numa maior profundidade, numa maior largura, altura, comprimento, porque nós já ouvimos em relação à unicidade, ao batismo e tantas outras coisas. Mas isso vai aprofundando mais. A água foi até o tornozelo, depois foi subindo, 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 subindo até o pescoço. Que o Senhor nos dê essa graça, ó Pai, de não ficarmos na rasura todo o tempo. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a aproveitar esse tempo. Que cada um pergunte consigo mesmo: o que vim fazer aqui? Para que estou aqui? Por que estou aqui? Por isso não devo ter minha atenção desviada para nada. Esforçar, fazer força de sua parte,
se concentrar, dominar seu espírito, ajudar a criar atmosfera, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cristo, ao este pecador.
Disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O profeta diz: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. Está aí na mensagem, escutando sua voz, parágrafo 4. Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. Agora, eu fiz uma pergunta: e hoje não é? Somente naqueles dias? Naqueles dias, ouvia-se a voz de Deus audivelmente. A voz mesmo de Deus falava com o profeta. Deus falava com o profeta, não é? Não havia nenhuma visão manifesta no tempo de Samuel. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se apartado. Então eu fiz uma pergunta: e hoje podemos escutá-la? Qual era a causa naqueles dias de não se escutar a voz de Deus, sendo isso, portanto, muito raro? Simplesmente a razão era esta, simplesmente esta: porque se apartaram de Deus. E hoje não nos apartamos de Deus? Eles iam após ídolos, indo após credos e dogmas e interpretações diversas. O irmão Branham disse: assim é também hoje. Agora, nós precisamos meditar desta forma, de uma maneira calma, conversando, porque é absolutamente certo que Deus está falando. Deus tem falado neste século de uma maneira audível. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, e a sua trombeta não é outra coisa senão a mensagem, senão alarido, senão a voz de Deus. Agora, quem pode escutar? Quem pode ser tocado por essa voz? E de que forma poderia se ouvir esta voz? Porque isso seria como que um toque no âmago, que entra, na verdade, pelos ouvidos. Mas a voz de Deus não é captada somente pelos ouvidos, ela é captada pelos olhos, ela é captada pelo entendimento, e mais do que isso, captada pelo Espírito. Por isso que ao cristão, Deus fala em silêncio. Deus não precisa gritar. O Filho de Deus, a noiva de Jesus Cristo, não precisa ouvir uma voz audível. Nas águas profundas, na correnteza das águas rasas, no vento, na brisa, no crepúsculo, em toda a natureza, o céu estrelado, nublado, nos relâmpagos, nos trovões. Paulo chegou a dizer que todo homem fica inexcusável diante de Deus, por causa da sua voz, através da natureza. E o irmão Branham disse que isso é uma Bíblia aberta. Deus está falando constantemente para cada rapaz, cada moça, está falando para cada homem, cada mulher, está falando. Ele falou ali com Samuel, que era uma criança. Ele está falando com as crianças. Ele está falando, e essa fala, essa voz, é um toque. Como naqueles dias, Deus fala ainda. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus.
Deus fala ainda. Agora, haveria uma coisa mais importante nesses dias, quando a ciência tem se multiplicado e as vozes são tantas cruzando os ares, você poder distinguir a voz de Deus? Eu me lembrei daquele caso daqueles dois pastores que criaram uma questão por causa de uma ovelha. Preste bem atenção. E a questão se tornou tão forte que foi parar no juiz. E o juiz, então, ficou por muito tempo sem saber o que fazer, porque um dizia, a ovelha é minha, ele me roubou a ovelha. O outro dizia, não, ela é minha, senhor juiz, ela é minha, é minha. Aí o que acontece? O juiz, sabiamente, na hora certa, disse, tá bem, espera um pouco, vá para ali, tal lugar, escondeu lá. Agora chama a sua ovelha pelo nome. Então o pastor ficou de lá, ô Mariquinha, Chiquinha, Terezinha, sei lá, vamos dizer assim, não é? Chamou. Ela nem... Quando chegou o outro, ele disse, agora vai você. Ele chamou uma vez só. A ovelha decidiu a própria questão. Ela própria decidiu. Ela foi parar onde estava o seu pastor. Ela conhecia a sua voz. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Que o problema de hoje é isso, é que há tantas vozes, inclusive a voz do prazer. O profeta diz aqui que há uma voz que é a do prazer. Então casa-se, na maioria dos casos, pensando no prazer, porque escutam a voz do prazer, pensando só na parte do prazer. São tantas vozes, daquele personagem que estará na televisão, daquele grande ídolo, tal e tal classe de esporte, e por isso tanta coisa obscura, parecendo que está vivendo as palpadelas. E sempre a pergunta é essa, o que hei de fazer? O que devo fazer? Parece até que está andando em trevas. E quem anda em trevas não sabe para onde vai, porque não pode ouvir a voz. Porque a voz do Senhor tudo mesmo esclarecerá. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. E como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É muito estranho ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. E o Senhor me disse para não fazer. O Senhor me disse para ir. O Senhor me disse para não ir. O Senhor me disse para... Não, é muito. Temos muitas personificações disto. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isso, sem que fosse diretamente a Deus. Porém, nestes dias não têm cuidado de nada. Empreendem tudo, qualquer tipo de coisa, sem ter o assim diz o Senhor. Sem saber se aquilo vai implicar até mesmo na sua perdição eterna. É o espírito da aquisição e da sedução. Não importa, de qualquer forma serve, desde que eu consiga, desde que eu atinja meu alvo. Não importa, não quer saber se o Senhor tem alguma coisa a dizer a respeito daquilo. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou, por isso eu não vou mais. Nós temos um colega, um irmão no exterior, ele estava com a passagem para embarcar e o Senhor disse, não vá.
E ele ia para uma missão, ele ia pregar a mensagem, ele vive para isso, ele vive disto, ele vive somente para isso. Mas acontece que ele tinha tempo, segundo se constata, ele tinha tempo para ouvir o Senhor dizer, vá ou não vá. Então ele disse, eu não irei, suspendeu a viagem. A família disse, mas por quê? O que é que aconteceu? Não irei, simplesmente não irei, porque o Senhor disse para mim não ir. Adiou a viagem, telefonou para lá, para os irmãos, lá para aquela reunião, adiou, e no outro dia de manhã ligou o rádio para o noticiário, o seu voo havia caído e não escapou uma pessoa sequer. Aquele avião caiu, não escapou uma pessoa sequer. Agora, nós temos que pensar muito a respeito do paralelo Ló e Abraão. Deus não tinha que insistir com Abraão, mas com Ló ele teve que insistir. Os anjos tiveram que tirar Ló quase que à força de dentro de Sodoma, para que ele não morresse queimado com os sodomitas. Nós não queremos saber, consultar o Senhor. Se aquilo realmente é para o nosso bem, é para o bem da nossa família. Paulo disse, não é tudo que é lícito que me convém. Quase. Pouca gente está interessada em saber o que o Senhor diz a respeito de tal e tal coisa que ela está desejando fazer. Principalmente se a sua voz é a voz do prazer. Principalmente se aquela voz é a voz da aquisição. Principalmente se aquela voz é a voz da sedução, sendo a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isto tem chegado ao ponto onde as nossas faculdades estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Às vezes por isso vive tão triste, tão triste. Você que está tão triste. Mas por que nunca ouviu a voz do Senhor? A voz do Senhor não se refere somente, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles compungiram em seus corações e chegaram e disseram a eles, aos apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Eles estavam sensibilizados, ficaram sensíveis e constataram que o que os apóstolos respondessem era a voz de Deus. Eles não foram perguntar a Caifás, ao sacerdote, não vá perguntar a razão, não vá perguntar o seu raciocínio, nem mesmo o bom senso a estas alturas. Que faremos? O que vocês disserem nós faremos, porque Deus nos sensibilizou tanto, que aquilo que vocês responderem é a voz de Deus para nós. Mas tem chegado até o ponto onde as nossas faculdades estão embotadas, fechadas, e se alguém quer te falar, você está de opinião formada, você resiste, você justifica, você explica. Eva explicou, justificou, Adão justificou, explicou. E nós estamos sempre fazendo a mesma coisa. Por isso que às vezes se encontra triste. Agora você pode ser grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Emocionado eu venho te agradecer pelo sorriso em uma face inocente de uma criança satisfeita em viver, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer. Obrigado, Senhor. Vamos um pouquinho adiante. Somos
a criação de Deus? E por que temos de viver encurvados, queixosos, desorientados, sem saber o que fazer? Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Devemos sacudir-nos nesta hora, cair em nós e dar-nos conta de que somos homens e mulheres sadios da mente. Quando você quer uma coisa, você não quer saber se Deus está naquilo ou não. De todos os modos você quer. Quando uma criança quer uma coisa, ela não quer saber se aquilo é para o seu bem ou para o seu mal, ela quer aquilo. E assim somos nós também. Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Por isso Ele se ocupa conosco. Ele não tem outro assunto nessa terra a não ser nós. Qual é a sua razão de trabalhar, de se preocupar, de viver, de levantar cedo, de ir para o serviço? É sua família? O que é que atrapalha? O que é que está acontecendo, afinal? O que é que está acontecendo, afinal? Não é o pecado. O pecado não é mais do que Deus. O pecado não é mais do que o sangue de Jesus Cristo. O profeta disse: você não deve culpar nem o próprio diabo. É porque você vai lá na fronteira. Ele disse: sabe, acontece aqui a voz de Satanás, que explora os mais profundos sentimentos maternos e paternos, que explora o afeto. A voz de Satanás e as vozes no plural, e as vozes de falsos profetas nos dizem, olha, 2 pontos, nos dizem: preste atenção, sejamos modernos, seja uma garota moderna, seja um garoto moderno, seja um homem moderno, evoluído, progressista. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos, aos modernos, e revelastes aos pequeninos. É bom falar a quem te ouve. É tão bom falar normalmente, e ser escutado normalmente. É bom para Jesus ele cochichar, falar baixinho. Tem casa que se fala baixo, tem casa que fala alto, gritado. Isso é de berço. Os ouvidos são adaptados, se adaptam, e as pessoas só falam alto. Já outras que só falam baixo. Mamãe, papai, meu filho, minha filha, ô bem, benzinho, amor, bem, escutando sua voz. Há gratidão no seu coração, moço? Você é grata ao Senhor? Sou grata ao Senhor por todas as provações. Você foi provado? Que me fazem crescer em ti, para te servir.
Sou grato, Senhor, quando as provas vêm moldar o meu viver e me transformar. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil entregar todo o meu ser e confiar e as Tuas mãos. Essa prova é a voz do Senhor. Outro dia eu fui chamado numa sala de recuperação, que é UTI. Um senhor evangélico, muito ocupado lá no interior, lá em Aruanã. E ele nunca teve tempo. Ele mesmo me disse, quando cheguei lá, disse, Deus precisou fazer isso comigo para me escutar. Eu tinha que vir para cá mesmo. Porque não tinha jeito dele me falar. Eu não tinha tempo. Não tem tempo. O seu tempo vai acabar. Você sabia disso? Na medida que se prospera, o tempo vai diminuindo cada vez mais. O relógio vai ficando mais rápido. O dia vai ficando mais curto. Mas é difícil te entregar. É difícil ouvir a voz do Senhor. Todo o meu ser e confiar, e as Tuas mãos estão comigo e me amparar, pois quando vêm as grandes provas, eu logo quero agir por mim. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir, porque eu quero agir por mim. Mas sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dá, e te darei louvor. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida é Tua, Deus, sim, cumpre em mim. Mestre, ó Cristo amado. Ah, sim, agora delícia é prazer. Minha delícia, Tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tem muito desejo de estar escutando a Sua voz. Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, Tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Mais perto de Cristo,
tem muito desejo de estar. Essa alegria, ó que prazer! Venha, venha como está. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa de ouvir a voz do prazer, mas a voz do prazer. Há tanta gente que está escutando a voz do prazer e seguindo-a, onde possam se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos, aí onde precisam de ir para os shoppings, para os clubes, para os cinemas, para os bailes, para as corridas de cavalo, para as corridas de carro, e assim buscando prazer. Como naqueles dias, Deus ainda fala. Se o diabo ainda fala, Deus não está mudo. O seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Glória a Deus. E você vai dizer: eu agora vou ser pirracenta. E eu não vou escutar a voz do diabo mais. Acabou. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Muitas coisas. Mas aqui tem um ministério que está raspando. Que raspe o pecado. Raspe. Raspe que você ganha. Raspe que você ganha. Raspa. A crosta ficou grossa. E tem ouro aí dentro. Tem diamante aí dentro. Tem alma aí dentro. Alma! Você sabe o que é alma? Nunca morre. Com razão, a voz de Deus é uma coisa estranha nesses dias. Essa mocinha na escola não quer sofrer pelo nome de Jesus. Não quer sofrer a sua fé. Ninguém quer sofrer a sua fé no seu trabalho. Quer esconder debaixo do velador, não quer ser criticado. Estamos nos dias dos direitos humanos. Está suprimida por tantas vozes diferentes a voz de Deus. Mas graças a Deus que nós podemos. Graças a Deus. No meio a toda essa turbulência, nós podemos até reconhecer quão grande Ele é. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Elas me falam agora, pouco antes eu estava mostrando para os irmãos ali, o crepúsculo. Se fosse uma coisa privada, pagariam milhões para ver um espetáculo daquilo, mas como é de graça, ninguém nota. É a voz de Deus. Davi disse: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, porque ela pôde ouvir a tua voz. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Não importa quão maus sejam os tempos ou quão diferente
ensine a sua igreja as coisas. Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará, se nós pudermos nos aquietar um pouco. Aquieta-te, mulher inquieta, mulherzinha ciumenta, homenzinho inquieto, rapazinho apoquentador, aquieta-te. Ele está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará se nós pudermos nos aquietar um pouco. Para de falar, para de conjecturar e prossiga ouvindo-o. Ouve a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscar um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo, ouve a voz do